Descomplicando o relacionamento conjugal. Hoje eu quero falar com você sobre descomplicando a criação dos filhos. Afinal de contas, eu tenho 3 filhos. 3 filhos, 2 noras, um genro, 3 netos e um outro que está chegando agora, o Timóteo. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque todos os meus filhos casaram. Eles têm um casamento abençoado e uma família abençoada. Por isso eu quero falar com você hoje sobre descomplicando a criação dos filhos. Como continuar sendo casal sem deixar de ser pais. Isso aqui é importante, gente. Como continuar sendo casais sem deixar de ser pais. Antes de nós começarmos esse assunto, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp para receber todos os dias o texto do devocional e as 5 perguntas que eu estou enviando para o casal responder? Não? Então entra aí, está aí na sua tela, entra no grupo do WhatsApp agora, ok? Vamos para a aula, para a reflexão de hoje. Descomplicando a criação dos filhos. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe, um casal me contou, meio sem graça, que já fazia tempo que se chamavam apenas de pai e mãe, inclusive quando estavam sozinhos, sem os filhos por perto. Isso é horrível, hein? Isso é horrível. Chamaram a esposa de mãe, chamaram o marido de pai. As conversas deste casal que eu me referi giravam só em torno de escola, médico, agenda, dever de casa. Eles não brigavam. Também não se olhavam mais como antes. Um dia a esposa me disse, quase que se desculpando, a gente virou muito bons sócios administrando essa casa. Só não sei se a gente ainda é casal. Olha como isso é sério, tá? A gente virou bons sócios administrando essa casa. Só não sei se a gente ainda é casal. Quantos casais estão vivendo essa mesma realidade? Essa mesma realidade. Os filhos deste casal que eu estou mencionando, preste atenção, eles eram bem cuidados, tinham rotina, tinham atenção. O que faltava não era a dedicação aos filhos, era a lembrança de que antes de serem pais, eles eram um casal e continuavam precisando ser. É interessante que ninguém avisa, mas um dos maiores riscos silenciosos da parentalidade é perder o casamento no meio do processo de criar os filhos. Veja que não é uma briga dramática, mas é um esquecimento gradual. Dia após dia, até que o casal descobre que virou apenas uma equipe logística familiar. Vamos hoje descomplicar isso, tá? Vamos hoje descomplicar isso. Como continuar sendo casal sem deixar de ser pais dedicados? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, um dos maiores presentes que você pode dar aos seus filhos não é mais tempo com eles, é a segurança de ver os pais deles ainda apaixonados um pelo outro. É isso. Como eu gostaria de estar sentado à mesa com todos os casais do Brasil que têm filhos, principalmente filhos pequenos, filhos pré-adolescentes. A primeira lição que nós vamos aprender aqui: o maior presente que você pode dar aos filhos é amar o pai dele e você, pai, amar a mãe dele. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Filhos aprendem o que é amor observando, não ouvindo discursos. Não. Filho aprende o que é amor observando, não ouvindo belos discursos dentro de casa. Antes de qualquer lição de moral, eles observam da convivência diária
como um homem trata uma mulher e como uma mulher trata um homem. E é esse modelo, muito mais do que qualquer palestra, que eles vão levar para os próprios relacionamentos futuros. Papai, mamãe, casal. O prejuízo de negligenciar isso é criar filhos emocionalmente bem cuidados, mas relacionalmente despreparados. Porque nunca viram de perto um exemplo real de casamento saudável para imitar. Ensinar o caminho em que devem andar inclui necessariamente deixá-los ver vocês dois se amando. O educador Theodore resumiu essa prioridade numa frase que atravessou gerações. Ele diz o seguinte: a coisa mais importante que um pai pode fazer pelos filhos é amar a mãe deles. Então, marido, esposa, esta semana, deixe seus filhos verem deliberadamente você e seu cônjuge trocando um abraço, um beijo ou um eu te amo. Normalize esta cena para eles. Olha, os meus filhos, não é? Letícia, Douglas e Pedro, sempre me viram expressando amor, afetividade, proteção para minha esposa. Sempre viram a minha esposa me tratando carinhosamente. E isso até hoje influencia a vida deles. Façam o mesmo aí. Segunda lição: cuidado. Os filhos podem ocupar um lugar que só Deus e o cônjuge deveriam ocupar. Os filhos, de repente, podem ocupar um lugar que só Deus e o cônjuge deveriam ocupar. Marcos capítulo 10, verso 8. E já não são dois, mas uma só carne. É fácil, principalmente nos primeiros anos de parentalidade, deixar que os filhos se tornem o centro emocional absoluto do lar. A principal fonte de propósito, de identidade, até de autoestima dos pais. Isso parece amor, mas silenciosamente desloca o cônjuge, que deveria ser uma só carne com você. Desloca ele para segundo plano. O prejuízo disso aparece tarde, geralmente quando os filhos saem de casa. O casal descobre que não sobrou intimidade nenhuma entre os dois. Quando os filhos saem de casa, o último casa, um olha para o outro e percebe que não sobrou intimidade nenhuma entre os dois, porque todo o investimento emocional foi direcionado só para os filhos. Gente, eu vejo isso acontecer sempre. Manter o casal como prioridade, mesmo em meio à criação dos filhos, não é egoísmo. É proteger a base sobre a qual a própria família foi construída. O pastor Timothy Keller alertava sobre este risco com clareza. Ele dizia assim, se os seus filhos são mais fonte de aquecimento emocional para você do que o seu cônjuge, se são mais fonte da sua autoestima, se são realmente quem faz você se sentir amado, você está com sérios problemas. E o futuro dos seus filhos também está em apuros. Então, marido, mulher, papai, mamãe, escolham um horário fixo, semanal, que pertence só ao casal, protegido inclusive dos filhos. E defendam esse horário como algo inegociável. Não abram mão disso. Na agenda da família tem que ter a agenda do casal, certo? A agenda dos filhos e outras agendas. E essa agenda do casal precisa também ser negociável. Pense nisso. Antes da terceira lição, eu quero aqui dar boas-vindas a todos os novos membros do nosso canal. Muitas pessoas estão se tornando membros do nosso canal e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E agora vocês que são membros têm acesso
a assuntos exclusivos, a conteúdos exclusivos. Tá? Inclusive, eu tenho dito aqui que uma vez por mês eu vou sortear um casal que vai vir passar com a gente aqui na Estância Amo Família em uma imersão, ou SOS Casamento, celebrando o casamento, a Batalha do Homem, a Batalha da Mulher, ou para pastores, certo? Tudo por nossa conta aqui. Só vai pagar o transporte. Nós vamos sortear. Josué, eu quero participar disso. Se torne um membro do meu canal. Como eu faço? Tem um botão aqui, não tem? Se torne um membro ainda hoje. Um membro nível 3, 2 ou 1. Venha fazer parte desse grande projeto voltado para a família, ok? Lição de número 3. Seus filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de um lar onde é seguro falhar. Seus filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de um lar onde é seguro falhar. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja, muitos pais vivem tentando projetar uma imagem de casal perfeito diante dos filhos, escondendo qualquer desentendimento como se fosse vergonhoso. Mas o que realmente forma o caráter de uma criança não é nunca ver os pais errarem. É ver os pais errando e se reconciliando na frente deles de forma saudável, inteligente. O prejuízo de esconder todo o conflito é ensinar, sem querer, que erros são vergonhosos e devem ser escondidos, não reparados. Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor inclui modelar o próprio processo de arrependimento e reconciliação, porque é isso que eles vão precisar saber fazer quando chegarem na fase adulta. O psicólogo Kevin Leman escreveu: seu lar precisa ser um lugar onde seus filhos possam falhar e aprender com a falha. Cerque-os de amor, mostre a eles como são importantes para você, mas não tente desfazer as falhas deles. Não é nosso trabalho como pais tirá-los da roubada. Não. Preste atenção. Ei, na próxima vez que vocês dois tiverem um desentendimento pequeno na frente dos filhos, deixam-nos ver também a reconciliação, o pedido de desculpa, o abraço, a resolução disso. Eu me lembro que eu e a minha esposa Rosimar estávamos em Caldas Novas, junto com o Pedro, que era pequeno. Nós estávamos ali, eu fui ministrar e levei a Rose e o Pedro para um passeio também. E nós vínhamos de várias situações complexas que estamos vivendo, muitas viagens, cansados, nosso nível de estresse estava assim, bem alto. E eu me lembro que eu e a Rose tivemos uma discussão, falamos mais rispidamente um com o outro, e o Pedro estava no banco de trás. Quando eu saí, eu deixei a Rose num parque, e quando eu fui, acho que até a farmácia, não sei, junto com o Pedro, eu disse: Pedro, o pai errou com a mãe. Hoje à noite, o pai vai pedir perdão para a mãe, e eu quero pedir perdão para você também, pelo que aconteceu no carro. Ele disse: ô pai, vocês estão cansados, eu percebo, vocês estão estressados, né? Não, pai, está perdoado, isso acontece, né? Aquele jeito de criança de ser. À noite, eu fiz questão de pedir perdão para minha esposa, e ela pediu perdão para mim, e o Pedro ficou sabendo disso. Isso aqui é muito importante, você está ensinando, você está modelando o caráter dos seus filhos a partir do seu exemplo. Eu quero concluir dizendo que o casal que só se chamava de pai e mãe, sabe aquele casal lá do início que eu fiz menção? Esse casal decidiu, aos poucos, recuperar os próprios nomes um do outro, literalmente. Voltaram a sair sem os filhos,
ainda que raramente, voltaram a se olhar, não só a se condenar. Eles diziam: nossos filhos não perderam atenção nenhuma. Ela me disse: eles ganharam pais que voltaram a se apaixonar na frente deles. Isso vale mais do que qualquer coisa que a gente possa comprar para eles. Ei, você não precisa escolher entre ser um bom cônjuge e um bom pai ou mãe, mas você precisa deliberadamente se recusar a deixar um devorar o outro. É possível ser pais dedicados, pais presentes, sem ser marido e esposa que se amam. Marido e esposa que quer bem um ao outro, que trata com respeito, dignidade. Como eu quero que você pense sobre isso. Como eu quero que você reveja se porventura está havendo falha nesse sentido. E agora, eu quero orar pelos seus filhos. Coloca o nome aqui dos seus filhos. No meu caso é Letícia, Douglas e Pedro. E você? Coloca o nome dos filhos aqui e eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, obrigado pelo presente dos filhos que nos confiaste. Agora, ajuda-nos a criá-los com sabedoria. Sem nunca esquecer que o maior presente que podemos dar a eles é um casamento saudável, onde nos vejam nos amando de verdade. Que a nossa casa seja edificada por Ti. Que a Tua presença no nosso lar faça toda a diferença. Que os casais, papai, mamãe, não se percam de vista porque canalizaram toda a energia emocional para os filhos. Que o homem seja um excelente marido, mas um excelente pai. A mulher seja uma excelente mãe, mas uma excelente esposa. Dá sabedoria e discernimento. E eu oro por todos os filhos. Eu oro pelo meu filho Douglas, Letícia e Pedro. E oro por todos os filhos dos casais que aqui estão. Aonde quer que um filho esteja, que as tuas mãos estejam estendidas. Guarda, protege, sustenta e livra. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Se fez sentido para você mais uma vez essa ministração, eu quero que você pense em 3 pessoas que você quer muito bem. Envia para estas 3 pessoas esse vídeo, esta mensagem. Vamos alcançar o Brasil inteiro com esta palavra. Não só envie o vídeo, mas convide para fazer o devocional conosco. Isso pode mudar tudo. No próximo devocional eu vou falar sobre descomplicando a rotina. O perigo de sobreviver juntos sem realmente viver juntos. Descomplicando a rotina. Vai ser extraordinário. Eu quero terminar, como sempre, dizendo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo devocional.